Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Oi, gente! Bem-vindas a mais um programa da Rádio Leveza e no programa de hoje a gente vai falar sobre remir o nosso tempo. Esse tema é o tema que fecha a nossa jornada de organização para um 2025 cheio de intencionalidade. A gente já falou sobre 3 passos que a gente pode tomar nessa jornada para a gente ter mesmo esse 2025 intencional, cheio de propósito. E hoje a gente fecha então a jornada e falando de algo essencial. Mas antes de eu ir para esse tema de remir o nosso tempo, eu vou dar uma rápida revisada no que a gente já viu. E para quem começou agora, né, ouviu o podcast e começou direto nessa semana número 4, eu recomendo que volte lá para a semana número 1 e vá fazendo passo a passo para esse 2025 intencional. Para quem também ouviu o programa, já está na metade de 2025, sempre é tempo de recomeço, né? Eu sempre falo que datas especiais, então aniversário, começo de ano, parece que elas trazem uma motivação extra para a gente colocar em prática as mudanças que a gente acredita que devam ser feitas. Mas a qualquer segundo a gente pode tomar essa decisão, né? A gente não precisa especificamente esperar por uma data específica. Enfim, voltando então à nossa revisão do que já foi visto. A gente começou a nossa jornada falando sobre ritmo diário, ritmo familiar. E o ritmo, ele é a base para o nosso planejamento. Uma boa estruturação de ritmo, ela leva em conta, primeiro, o nosso ritmo pessoal, então pessoas que são mais dispostas pela manhã, pessoas que são mais inspiradas pela noite. Então, dentro do possível, a gente levar em consideração esse ritmo pessoal e particular de cada uma de nós para a estruturação desse ritmo diário. E também a gente deve pensar em mesclar atividades de diferentes tipos para que esse ritmo seja de fato harmonioso. Então, atividades mais que nos tomem mais energia, com atividades que sejam mais calmas, atividades mais cheias de sons e ruídos, com outras que sejam mais silenciosas, atividades mais externas, com outras que sejam mais introspectivas. E aí, quando a gente consegue fazer esse balançar aí bem harmonioso, em geral, a gente não vai chegar no final do dia nem super cansadas, caso a gente tivesse só, por exemplo, seguido o ritmo frenético, agitado, externo, e a gente chega naquele super cansaço no final do dia. E também a gente não vai chegar no final do dia naquele marasmo de um dia ocioso, em que a gente não fez nada, a gente ficou só ali, né, na preguiça. Então, esse balançar harmonioso, ele evita esse tipo de situação e a gente consegue ter bem-estar, a gente consegue realizar o que precisa ser realizado de uma forma muito mais fácil, porque a gente consegue mesclar então os diferentes ritmos que fazem parte mesmo do nosso dia a dia. E quem ainda não
fez esse primeiro passo, recomendo que seja mesmo esse início da jornada, porque a partir disso, a partir desses blocos de ritmos, a gente consegue ir encaixando as atividades, os afazeres, os compromissos que fazem mais sentido em cada período do dia, em cada tempo. Depois de falar então do ritmo diário, ritmo familiar, a gente falou sobre as âncoras. Então as âncoras são aquelas atividades ou aqueles hábitos que quando a gente cultiva, a gente volta a nossa atenção, nosso foco para o que mais importa. E eu falei muito sobre a parte espiritual. Então, uma oração, uma leitura, um tempo de comunhão, enfim, esse tipo de hábito espiritual, ele pode ancorar os nossos dias, firmar os nossos dias e trazer uma sensação de propósito muito maior para o nosso dia a dia comum, para o nosso cotidiano simples, né? Que senão o dia vai passando, a semana vai indo e a gente vai vivendo sem estar firme nessas âncoras, acaba sendo muito superficial. Então as âncoras, a estipulação dessas âncoras é muito importante. Depois de falar sobre as âncoras, a gente falou sobre o que não fazer. Então, o que não fazer é tão importante quanto o que fazer. E quando a gente falou sobre o que não fazer, a gente falou tanto sobre aquelas atividades que claramente são ruins, são pobres, não nos levam a lugar nenhum. Até falei bastante sobre o uso excessivo do celular, etc. Como a gente também tem que pensar, que é mais difícil, sobre coisas boas, coisas que têm sim um propósito muito bom, mas que no momento que a gente vive, nessa estação, nessa fase, nesse período, essa atividade simplesmente não vai se encaixar, quer seja por uma questão de tempo, quer seja por outros motivos. Então, são coisas que ou a gente vai deixar de lado para sempre, ou a gente simplesmente não vai conseguir fazer agora, mas no futuro é possível que a gente consiga realizar essas atividades. E essa escolha do que não fazer, ela é super importante, porque é a partir dos nãos que a gente vai conseguir abrir espaço para o que de fato deve ser feito. É a partir dos nãos que a gente vai conseguir ter um dia a dia não tão atribulado, não tão frenético. E eu acho que foi um resumão aí, bem rápido, né, do que foram esses 3 primeiros passos. Recomendo que vocês voltem se acharem necessário. Tem ali no blog, tem também um apanhado geral de cada um dos assuntos que a gente tratou ao longo dessa jornada. E agora a gente vai para o nosso último assunto e o mais importante, provavelmente, que é remir o nosso tempo. Quando eu estava pensando sobre essa 4ª semana, eu pensei sobre outro tipo de tema, mais prático, vamos dizer assim, né, de planejamento. Porém, não acho que seria o ideal, porque o ideal é a gente pensar mesmo sobre um dia a dia pleno. E o dia a dia pleno inclui, ou um dia a dia pleno, ele está atrelado a esse remir o tempo. E eu também falei com vocês que é difícil para mim falar sobre esse remir o tempo, porque, primeiro, não faz tanto tempo assim que eu ouvi esse conceito pela primeira vez, talvez 1 ano. Segundo, não estudo tanto esse assunto e nem tenho conhecimento suficiente para falar desse assunto de uma forma profunda. Porém, é tão importante que o que eu vou falar aqui, a partir da minha experiência pessoal, eu espero que seja assim espero que seja a motivação para que vocês busquem mais fontes de conhecimento desse assunto, pessoas que já trilham essa caminhada aí de remir o tempo há mais tempo do que eu, enfim. Então, espero que a gente possa conversar. Quem puder também me trazer novas ideias sobre esse assunto, convido a me mandar um e-mail, vai ser muito bom conversar com vocês.
tá bom? Então, antes da gente começar as dicas práticas, vamos dizer assim, de como a gente vai remir o nosso tempo, eu vou falar rapidamente sobre o que é remir o tempo. E a forma mais fácil que eu posso falar sobre esse assunto é dizendo que remir o tempo é quando a gente cuida do tempo que nos foi dado de presente com sabedoria, com zelo. Então, esse cuidar é como se a gente estivesse mesmo dando valor a um presente preciosíssimo que a gente ganhou. Então, não tem desperdício, então não tem um mau uso desse presente. E aí, essa parte a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou fazer a leitura em voz alta, e a leitura em voz alta que eu vou fazer é do conto que eu escrevi para essa semana. Lá no blog, todas as semanas, eu trouxe uma introdução ao assunto, né, de cada passo da nossa jornada, acompanhada, essa introdução, por um conto bem curtinho. E aí, nessa semana, o conto que eu escrevi para esse assunto de remindo o tempo vai ser a nossa leitura de hoje. Então, eu vou fazer a leitura em voz alta. Quando eu terminar, eu vou trazer uns passos práticos de como a gente vai poder remir o nosso tempo. E já peço desculpas pela minha voz. Eu demorei para trazer esse programa alguns dias, porque eu estava com a garganta muito ruim, a voz muito ruim, tossindo, não consegui gravar. Mas agora, mesmo que eu não esteja com a voz 100%, está mais que na hora de trazer ao ar o programa. Então vamos lá, com a voz esquisita e tudo, vou fazer a leitura em voz alta. Para a glória dele. Sentada na minha poltrona preferida, a caneca de chá esquentando minhas mãos. No braço do assento, o livro que eu lia está virado para baixo, aberto na última página lida. Percebo pela janela a claridade alaranjada do dia, dando lugar ao deslumbrante índigo da noite. Dentro de casa, ouço, ao longe, o som da água do chuveiro caindo, a risada de Tom e a voz grave de Jorge. Penso sobre o que vivi hoje. Tive meu tempo de quietude, cuidei da casa, exercitei meu corpo. Tomei banho, preparei refeições, cuidei do meu filho, trabalhei. Peguei um pouco de trânsito, tive um breve encontro com uma amiga, resolvi alguns problemas por telefone, tomei um café com meu marido, arrumei a casa para receber o anoitecer. Pensando de forma rasa nessa sequência de atividades, pode parecer que eu apenas realizei um afazer seguido do próximo, um compromisso após o outro. Mas a verdade é que pouco importa o que eu vivi, mas sim como eu vivi cada um desses momentos. Meu tempo de quietude foi com o coração e a alma em oração. Os cuidados com a casa foram eficientes, calmos, sem distrações, permeados pela gratidão de perceber a bênção de ter um lar para arrumar. O exercício e o banho foram momentos em que pude conversar com Deus. As refeições foram preparadas com capricho e com a consciência de que irão nutrir nossos corpos. Meu filho recebeu toda a minha presença e o meu direcionamento. No trabalho, pude ajudar algumas pessoas que necessitavam desse auxílio. No trânsito, enxerguei o tempo presa como uma oportunidade para orar. Meu encontro com a minha amiga foi um tempo cheio de alegria. Resolvi alguns problemas com calma, e aqueles que não puderam ser solucionados tornaram-se uma lição sobre eu não ter o controle de tudo. A pausa para o café com meu marido foi um respiro bom e necessário. E agora, ao arrumar a casa para a chegada da noite, senti meu coração grato pelo dia que finda. Escrevo no meu caderno a passagem de 1 Coríntios 10:31 e penso sobre como é bom fazer tudo pela glória dele. Então, gente, com esse conto eu quis mostrar
que remir o tempo tem mais a ver com como a gente faz as coisas do que o que a gente faz. Claro, desde que a gente leve em consideração os passos, anteriores, ou seja, aqueles passos em que a gente já começou a tirar ali do nosso dia a dia, da nossa rotina, coisas que de fato não são frutíferas, coisas que de fato não são boas. Quando a gente tem ali uma lista enxuta de coisas boas, cheias de propósito que a gente precisa fazer, a gente pode simplesmente fazê-las, mas fazer murmurando, ou então fazer sem nem prestar atenção, fazer distraída, fazer de qualquer jeito, né? Coisas boas. Só que se a gente consegue fazer essas mesmas coisas boas com atenção plena, imbuídas pela gratidão de cada uma das tarefas que estão ali na nossa frente, tudo se torna muito mais cheio de propósito, muito mais intencional. E sim, dessa forma a gente consegue remir de fato o nosso tempo. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar com vocês alguns pequenos passos que a gente pode tomar de forma bem prática para começar a remir nosso tempo. Esses passos são ideias que me vieram a partir do meu dia a dia, ideias que me vieram a partir do que eu ainda não faço, mas eu quero muito fazer agora em 2025, e também inspirada em coisas que eu já li, coisas que eu já ouvi, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês de um passo prático para esse remir o nosso tempo é não desperdiçar o nosso tempo. Isso está muito ligado à nossa última semana da jornada, que é escolher o que não fazer. E esse desperdício de tempo, ele tanto tem a ver com essas atividades ou hábitos não frutíferos que a gente cultiva muitas vezes, né? Então, o uso excessivo do celular, ou então participar de conversas cheias de fofoca, etc, né? Essas coisas que a gente sabe que não são boas. Isso seria um desperdício do nosso tempo. Então, usar o nosso tempo vendo bobeiras sem pé nem cabeça no celular, ou usar o nosso tempo reclamando com uma amiga durante um café, em vez de ter uma conversa edificante ali. Enfim, mas também tem a ver esse desperdício de tempo com coisas mais sutis. Por exemplo, ficar o tempo todo, tô ali lavando uma louça e, olha, eu não vou me distrair, né? Não vou ouvir um podcast enquanto eu estou lavando a louça, vou me concentrar no que eu estou fazendo. Só que na sua mente você está pensando no passado. Então você está ali ruminando coisas chatas do seu passado e sentindo ali todo aquele mal-estar que a tal situação já te trouxe. Eu acho que sim, é importante a gente revisitar o nosso passado, acho importante a gente resolver essas questões do passado, mas quando aquilo ali está o tempo todo na nossa mente de uma forma não a ser solucionado, mas só nos torturar, isso é desperdício do nosso tempo. A outra coisa também é quando a gente o tempo todo está no futuro. De que forma no futuro? Nos preocupando, né? Então, muito preocupadas com esse futuro, muito preocupadas com o que pode acontecer, e a gente vai sentindo aquela ansiedade. E, de novo, é importante a gente se planejar? É importante a gente pensar ali, olha, se eu tomar essa atitude, tal ou tal coisa pode acontecer? É importante, sim. Então, a preocupação tem sua função, mas só quando ela é algo que vem para ajudar e solucionar, e não aquela preocupação que não nos leva a lugar nenhum. A gente simplesmente está preocupada e ansiosa e a gente não pensa em nenhuma solução, em nada prático, a gente só vai sentindo aquilo. Isso é desperdício do nosso tempo, sem dúvida. O segundo passo para a gente remir o nosso tempo, então a gente usar o nosso tempo com sabedoria, depois a gente pensar sobre esse desperdício, de que forma a gente pode evitar o desperdício desse presente tão precioso, a gente vai pensar sobre buscar Deus no nosso presente. Então,
viver o presente, como eu dei o exemplo ali, né, de lavar a louça sem distrações. Às vezes pode parecer exagero. Nossa, mas é tão gostoso lavar uma louça assistindo um episódio de uma série, por exemplo, né? E tudo bem, talvez de vez em quando você tenha, né, esse prazer. Então você fala, ó, sábado à tarde, quero lavar minha louça, vou assistir um episódio de uma série enquanto eu faço isso. Eu acho que esse equilíbrio, bom senso, não é algo assim super importante, né? A gente buscar esse equilíbrio sem radicalismo. Mas o problema é quando a gente só consegue lavar louça se estiver ouvindo o podcast e assistindo uma série. A gente só consegue fazer faxina se tiver também com o fone alguém na nossa... eu, por exemplo, né? Você só consegue fazer a faxina se tiver com a minha voz ali no seu ouvido o tempo todo. Eu não acho que isso seja nem um pouco saudável. Então, eu acho importantíssimo a gente conseguir fazer as nossas coisas sem distrações. É muito importante. É importante tanto para a atividade que a gente vai fazer, né? Para a tarefa que a gente vai executar, mas também quando a distração é algo que você considera legal, positivo, frutífero, se você só usa esses conteúdos como um acompanhamento, você acaba não usufruindo da forma como você poderia usufruir, né? Desfrutar daquela aula, desfrutar daquele filme, enfim. Então, quando a gente consegue lavar uma louça sem distrações, a gente consegue também buscar a Deus nesses momentos. Buscar a Deus nesses momentos é o quê? Tanto ter uma conversa ali através de uma oração, ou simplesmente ao ver que bênção que é ter aquela louça para lavar, porque você fez uma comida gostosa. Que gostoso, no meu caso, né, que a janela da minha cozinha dá para o jardim. Que gostoso que eu tenho um ninho de passarinho aqui no galho na minha frente enquanto eu lavo a louça. Enfim, a ver essa presença de Deus em tudo, ou a risada da criança brincando enquanto você está ali, etc. É esse buscar Deus o tempo todo, nos mínimos detalhes do seu dia. Se a gente só se distrai, se a gente só usa esses acompanhamentos aí para as nossas tarefas, né, cotidianas, a gente não vai conseguir ter esse tempo de contemplação, a gente não vai conseguir perceber o que está ao nosso redor de fato. Por isso que eu falei, de vez em quando eu quero sim fazer uma faxina, ouvindo ali um podcast super animado, legal, tudo bem, mas que isso não seja a sua rotina, que isso seja uma forma ali diferente de sair da rotina, certo? Então, a gente já falou sobre o primeiro passo, não desperdiçar o nosso tempo. Segundo passo, buscar Deus nesses momentos presentes, no agora. O terceiro passo é a gente se esforçar o máximo possível em tudo que a gente fizer. Então, é o fazer com capricho, é o fazer com atenção, de novo, é o fazer da melhor forma possível para cada um de nós, né? Então, se eu vou fazer uma comida, não quero fazer de qualquer jeito, quero fazer uma coisa ali, independente, pode ser a mesma comida, eu vou fazer arroz, feijão, salada. Mas eu posso fazer de qualquer jeito, lá, mal-humorada, ou então sem prestar atenção, ou eu posso fazer aquela mesma comida, mas me dedicando, caprichando, talvez colocando algo especial na hora de servir, enfim, fazer tudo que for ali do nosso, né, tudo que tiver diante de nós, fazer aquilo com o nosso esforço mesmo, com a nossa dedicação, pensando que hoje é um dia muito maravilhoso, hoje o que a gente tem para fazer agora, o que a próxima atividade do meu dia é o meu foco, vai ser o foco do meu esforço, vai ser o foco da minha atenção. Então, tudo que a gente fizer, não faça assim, olha, por exemplo, eu estou dando um exemplo hipotético aqui. Eu vou agora, terminando de gravar o podcast, eu tenho que dar comida para minha cachorra, tá? Então, eu poderia simplesmente, vou lá, preparo, dou, coloco, nem olho direito, ok. É simplesmente algo que eu quero fazer logo e ir para a próxima, né?
Mas eu posso fazer algo tão simples como alimentar minha cachorra de uma forma super intencional, super focada. Então eu preparo, eu levo até ela fazendo um carinho. Tá, tô dando um exemplo aqui, a primeira coisa que veio à minha mente, mas qualquer coisa do dia de vocês, que a gente perceba que aquilo que a gente vai fazer, a gente está fazendo nesse tempo que é um presente. Então, que a gente desfrute daquela atividade, que a gente desfrute daquele compromisso. E isso serve tanto para as coisas boas, né? Assim, boas no sentido de fáceis e que nos trazem bem-estar. Ou seja, as tarefas do dia a dia da casa, encontrar com uma amiga, passar um tempo com as crianças, preparar um jantar para o marido e ali, né, um jantar que vocês vão desfrutar os dois. Enfim, tanto essas coisas que são claramente boas, mas também as coisas difíceis ou as coisas chatas. Então, olha, eu vou ter que ir no dentista, né? Às 2 horas da tarde vou no dentista. Eu não gosto nem um pouco de ir no dentista, mas que eu passe por esse compromisso também dessa forma, também com o meu maior esforço para que seja algo de que eu desfrute, talvez conversando ali com o pessoal que trabalha lá, levando alguma conversa cheia de vida, talvez pensando, enquanto eu faço ali o procedimento, que, nossa, que bom que eu posso estar aqui, que eu posso cuidar de mim mesma, enfim, certo? O último passo que a gente pode pensar na hora de remir o nosso tempo é fazer o máximo de bem possível. Então, fazer o máximo de bem possível é desde cuidar de quem está ao nosso redor, da nossa família, de que formas a gente pode cuidar de nós mesmas, de que formas a gente cuida de nós mesmas, cuidar de pessoas que a gente vê na rua passando. Como que a gente cuida de uma pessoa que a gente vê na rua passando? Dando um bom dia verdadeiro, sorrindo, se perceber que alguém precisa de uma ajuda ali, sei lá, carregar um negócio, ajudar. No nosso trabalho, de que formas, cada uma dentro do que a gente faz de trabalho, de que formas nosso trabalho pode sim ser uma fonte de transbordar de amor de alguma forma para as outras pessoas. Enfim, a gente buscar mesmo, seriamente, através das nossas conversas, através do nosso trabalho, através do nosso dia a dia, das tarefas corriqueiras, através de como a gente se comporta com a nossa família, a gente buscar, de fato, fazer a maior quantidade de bem possível, certo? São esses os 4 passos em que eu pensei. Então, o primeiro é o desperdício de tempo. Esse passo é um passo em que eu bato muito nessa tecla, né? E é algo em que eu sempre preciso me replanejar para conseguir não desperdiçar o meu tempo. O segundo passo é buscar Deus no momento presente. Então, evitando também as distrações, focando no que você tem diante de você, né? Nas pessoas que estão ao seu redor, tendo essas conversas intencionais, sem distrações também de celular para todo lado, enfim. O terceiro passo é a gente se esforçar ao máximo naquilo que a gente está fazendo, quer seja algo bom, quer seja algo difícil, a gente está ali com toda a nossa presença, todo o nosso empenho. E o último passo é fazer o máximo de bem possível todo o tempo. Gente, eu sinto que eu ainda vou ter muito a falar sobre esse assunto conforme eu vá aprendendo mais sobre remir o tempo. Quero muito também saber de vocês, o que vocês podem compartilhar comigo sobre isso, de que formas vocês praticam esse remir do tempo. E eu espero do fundo do meu coração que essa jornada possa ter ajudado vocês ou trazido o incentivo necessário para que vocês busquem esse planejamento de um 2025, essa organização de 2025 que seja de fato intencional, que seja de fato cheio de propósito.
Eu esqueci de falar no começo do programa, todos os programas eu trouxe algum material meu ali que eu crio como uma ideia para vocês usarem esses materiais nessa organização de 2025. Então eu já falei sobre o organizador de rotina e ritmo, eu já falei sobre o caderninho Minha Vida com Propósito, eu já falei sobre os cadernos do dia a dia ali. No programa eu falei sobre a gente fazer nesse caderno a nossa lista do que a gente não vai colocar em prática nesse ano ou cultivar nesse ano. E no programa de hoje, na semana sobre remir o tempo, eu vou indicar para vocês o Planner de Cultura Materna. Então, o Planner de Cultura Materna, ele é uma ferramenta que vocês podem usar para organizar a vida espiritual de vocês, a vida intelectual, criativa. E esse planner, ele abrange várias áreas que a gente, quando às vezes não se organiza para isso, deixa passar. Então tem ali os livros que a gente vai querer ler naquela semana, os estudos que a gente vai querer realizar, tem ali músicas, podcasts, filmes, séries ricas que a gente pode consumir naqueles dias, e tem a parte do tempo com Deus. Então a leitura que você vai fazer, e no pequeno diário eu uso aquelas 2 páginas semanais do pequeno diário para anotar as minhas orações de cada dia. Então, além desses materiais que eu trouxe ao longo da jornada, eu também tenho os cards de rotina visual, que são muito lindos para serem usados com as crianças. Eles trazem obras de arte representando as atividades do dia a dia. E aí você pode ir montando a sequência de atividades que as crianças vão realizar no ritmo delas, para que elas visualizem e possam antecipar o que vai acontecer no dia delas. E também tem as cartelas de recorte e colagem, que trazem ou ilustrações muito legais para serem usadas, por exemplo, no pequeno diário, ou obras de arte que você pode também usar para enfeitar livros, cadernos, presentes. É isso, gente. Quero muito, muito, muito continuar conversando com vocês. Nos últimos dias eu consegui responder vários e-mails que eu recebi. Foi muito gostoso de ter essa conversa. Alguns e-mails eu ainda não consegui, mas estou separando na minha semana um tempo específico para fazer isso. Então me mandem e-mails, é muito gostoso, vocês vão perceber, é uma forma muito diferente da gente trocar ideias, muito diferente do que uma mensagem ali no Instagram, por exemplo, né? É algo muito mais intencional. Vou deixar vocês, como sempre, com uma playlist, e a nossa semana finaliza, a nossa jornada finaliza oficialmente na segunda-feira, dia 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal. E eu vou trazer nesse último dia oficial um pequeno filme que eu espero que inspire vocês a cultivarem esse 2025 intencional, proposital, certo? Um beijo para vocês, fiquem com a seleção de músicas e a gente se vê em breve.